Olá pessoal, mais uma vez aqui, então para gravar uma videoaula para o canal do YouTube e para as demais redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para as demais notificações. Aproveitando aqui então as férias escolares, quero trazer um assunto interessante, um assunto aí voltado ao campo da filosofia. Trabalhei com meus alunos uns assuntos bem bacana, bem interessante e inclusive eles apresentaram no trabalho de pesquisa, né, sobre os conteúdos que eu transmiti para eles em sala de aula. Foram mais ou menos aí 8 aulas que eu trabalhei assuntos do campo da filosofia e principalmente, né, eu trabalhei aí com eles a filosofia existencialista. Trabalhei assuntos voltados para os teóricos, né, voltados aos teóricos, como Jean-Paul Sartre, né, um filósofo existencialista, bem interessante, Soren Kierkegaard, Martin Heidegger e Simone de Beauvoir, eu acho que é assim que pronuncia, né, na linguagem francesa, e eu trabalhei temas interessantes, né? Porque a filosofia existencialista é uma filosofia que faz nós pensarmos assuntos existenciais, né? Sobre a vida, sobre a existência. Existência tanto humana como tudo aquilo que está à nossa volta, né? O cosmos, o universo de modo geral, mas claro, focando especificamente na vida humana, na existência humana. Por que isso? Nós temos um debate muito interessante, um debate que envolve aí basicamente linhas da filosofia. Por exemplo, nós temos na verdade um contraponto, né, filosófico, né, a partir de reflexões daquilo que principalmente ali no século XVIII, século XIX, XX em diante começou a se repensar a filosofia daquilo que vinha lá da filosofia antiga, filosofia medieval e ter um olhar diferente, né? Nós tivemos influências aí da filosofia platônica aqui no nosso contexto ocidental, principalmente aí com a instituição, né, religiosa cristã que usou, né, a filosofia platônica no campo teológico, né, escravizou a filosofia, para ser bem claro e explícito, utilizando ela para fundamentar a sua crença, a sua fé. Então, basicamente, é aquela questão que nós sempre, no campo aí da filosofia, né, no campo daquilo que nós analisamos, né, como uma questão de explicar, né, de forma, entre aspas, né, racionalmente a fé. Então, a filosofia, tanto platônica como aristotélica, foi utilizada aí pelo cristianismo, como a filosofia platônica utilizada por Agostinho de Hipona, né, Santo Agostinho, bispo da igreja, lá da África do Sul, como também isso ali no quarto século, né, e de posterior, né, depois nós tivemos Santo eh, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ali do século X, que utiliza então a filosofia aristotélica, né, de Aristóteles para fundamentar a sua crença, né, cristã. Na verdade, foi ali uma briga entre árabes e cristãos, né, porque os árabes utilizavam a filosofia aristotélica e a igreja, né, sempre querendo ter o seu espaço, sempre querendo mostrar, né, que era melhor e superior do que outras culturas, então utilizava sempre as filosofias para tentar ali fundamentar a sua crença, né, como verdadeira, absoluta, única, digna de crença, de credibilidade. Mas o assunto não é esse, né? O assunto aqui é a gente tratar sobre a filosofia existencialista, tratar então aí a partir de Paul
Jean-Paul Sartre, né? E falar um pouco sobre a condenação à liberdade e angústia, que foi um tema que eu passei para os alunos, e aqui dando autoria, né, desse slide, que foram eles que criaram esse slide. Eu até comentei com eles que achei bacana, né, a estrutura dos slides, e estaria utilizando aí no meu canal para fazer esses vídeos, para aprofundar os assuntos. Então, aqui fica, né, no caso, Amanda, Arthur Zonta, Daniele, Bruna e Andrei, e no caso, Lohana, que prepararam, que fizeram esse slide e apresentaram o seu trabalho em sala de aula. Gostei muito, né, do trabalho deles, da estrutura dos slides e também da apresentação deles. E por isso estou trazendo aqui, não somente este, né, mas vou trazer também outros, de outros alunos, né, que foram grupos ali que eu, né, formei ali os grupos e dei temas para que eles fixassem o conteúdo que foi passado durante as aulas, mas não somente aí do terceiro ano do ensino médio, mas também com os grupos, tanto ali do segundo ano do ensino médio, onde eu leciono sociologia, né, eu sou professor, além de, na área da filosofia, também leciono sociologia e ciências da religião. Então, eu trabalhei com trabalho de pesquisa com os alunos desde o sexto ano, ali do fundamental, né, sexto ano ao nono, e com o ensino médio do primeiro ano ao terceiro ano. Então, com o primeiro ano do ensino médio, eu também leciono sociologia e filosofia, com o segundo ano, sociologia, e com o terceiro ano, filosofia. Então, vamos lá. Então, dito aqui os nomes, né, de autoria aí, desses slides, né, a Lohana, Amanda, Arthur, Daniele, Bruna e Andrei. Então vamos lá, pensar um pouco, né? O que é a filosofia existencialista? O que é a filosofia sarteriana, vamos dizer assim, dentro desse tema condenação à liberdade, né? O que isso significa? Vamos lá. Significa o quê? Aqui eles trouxeram, né? E vamos pensar um pouco sobre isso também. Somos livres para fazer escolhas, né? Não existe um destino totalmente definido. Cada decisão ajuda a construir quem somos. Não é possível fugir da responsabilidade. O que isso quer dizer? A filosofia existencialista, ela tem a sua argumentação na seguinte questão: enquanto, né, a sociedade, basicamente influenciada pelo pensar platônico, onde tinha toda aquela construção do mundo das ideias, do mundo inteligível, de que algo pré-ordenado, pré-estabelecido, uma predestinação, e também do ponto de vista de que há uma terceirização da nossa existência aos deuses. Então, a filosofia existencialista vai inverter essa questão. Enquanto o entendimento era que a essência precede a existência, a filosofia existencialista vai dizer que não. O que precede, na realidade, é a existência e posterior à essência. Ou seja, a existência precede a essência. Mas o que é isso? O que é existência? O que é essência? Isso é uma pergunta muito importante para se entender, né, a filosofia existencialista. Quando nós falamos sobre existência, é aquilo que nós somos, nós existimos. O que existe é o que está diante dos nossos olhos, aquilo que é observável, aquilo que é factual. Ou seja, eu sou um ser humano, os meus olhos têm a capacidade, né, ou os meus ouvidos, o meu ser, o meu corpo, isso entrando tanto na questão fisiológica e como ontológica, eu tenho a capacidade de observar, né, que o que existe é eu e o outro. O que existe, né, o céu, a terra, a natureza, assim de modo geral. E quando nós falamos sobre isso, né, é que a existência, no sentido dela preceder a essência, é que justamente fala-se sobre a nossa vida, fala sobre que não há
nada anterior à nossa existência. Nós nascemos, viemos ao mundo sem consciência, sem saber sobre absolutamente nada a não ser guiados pelos nossos próprios instintos, pelas nossas pulsões. Aquilo que se refere à nossa consciência, né? Aquilo que se refere à nossa personalidade, aquilo que se refere aos projetos, aos planos e aquilo que nós iremos ser, está dentro de um processo gradual e paulatino. Ou seja, a nossa essência, ela vai sendo construída posterior à existência. Ou seja, a essência é subproduto da existência. Ela não antecede, ela não é anterior. Não existe algo pré-existente, né? A existência e a essência. Só que é uma questão interessante na filosofia existencialista, é que temos que separar uma coisa da outra. Por exemplo, nós, como seres existenciais, também somos seres que temos a capacidade, né, de projetar, de criar coisas. Então, Sartre também vai pensar sobre isso, explicando basicamente o que também pode, de fato, como objeto, preceder a existência. Por exemplo, né, um arquiteto, né, um criador de alguma coisa, de algum objeto, ele vai pensar primeiro, ele vai imaginar, vai usar o poder criativo, a capacidade, o seu potencial de criatividade e vai criar o objeto. E isso, na essência, está precedendo porque ela está ali na mente, né, do criador. Criador no sentido humano, né? Ou seja, o ser humano pensou, né, independente qual seja, né, o tipo do objeto que é feito antes da própria existência. Então, se pensa, se analisa, então é projetado. Então, a essência do objeto, ele já existe antes da existência. Então, o ser humano pensa, ele imagina e depois ele traz a existência. Nisto, sim, podemos colocar que a essência precede a existência, quanto objeto. Mas nós somos sujeitos, não somos objetos. Nós somos seres humanos, ok? Essa xícara aqui, tomando um cafezinho, vocês podem verificar, antes dela existir, a essência dela precedeu a existência dela. Se pensou, se imaginou, depois se projetou. Nós somos diferentes. Ou seja, nós existimos primeiro e depois a nossa essência vai ser subproduto da existência. Então nós existimos, passamos a existir e a partir dali então vamos construindo, né, quem nós somos. E isso de fato é algo complexo. É difícil muitas vezes de nós concebermos, porque nós, no inconsciente coletivo social, já estamos impregnados, né, de ideologias, de idealismos é, teológicos, filosóficos e políticos que, de alguma forma, faz com que nós achamos que nós somos seres, ontologicamente falando, pré-existentes. Passamos, então, a habitar num corpo. E nisto, colocando a essência precedendo a existência. Mas essa não é a realidade. Por quê? Isso é uma questão que está no campo da abstração, não no campo factual, no campo tangível, observável. O que se observa, o que se encontra é diferente, né? Eu existo e posterior eu vou construindo quem eu sou. Aqui, agora utilizando um pouco da psicanálise clínica, eu também sou psicanalista clínico, trazendo aqui um pouco então da psicologia freudiana, vamos pensar numa questão interessante também. A Freud, por exemplo, tanto na primeira instância psíquica como na segunda, a tópica, né, foi reformulações, ele falou muito sobre a questão do id, do ego e superego, né? O id, o eu e o supereu.
na primeira instância, né, a questão do inconsciente, pré-consciente e consciente, mas aqui para entender melhor essa questão do id, do ego e superego, é justamente uma questão da nossa estrutura, da nossa natureza. Ou seja, nós nascemos por o id, né? O id é a parte irracional, instintiva, primitiva. Nascemos apenas com pulsões de vida e morte. Nascemos e a partir disso, estamos em busca da sobrevivência, em viver. E, a partir daquilo ali, do id, nós, conforme na questão psicossocial, né, e também na questão psicossexual, nós vamos o quê? Adentrando, sendo agora inseridos ao meio. O nosso eu vai sendo construído nesse reflexo do outro. O que isso quer dizer? O eu é essa parte, né, da nossa consciência, aonde vai ser o quê? A parte das internalizações, né? Nós vamos internalizando o que está fora, né? A partir do outro. Então nascemos, né? Ali através dos nossos progenitores, ah, podemos ser cuidados por eles ou por outros, né? Independente disso, né? Quem está cuidando, os cuidadores, mas nós vamos observando. Então toda aquela questão comportamental, ambiental, vai sendo internalizado em nós. E nisso também vai surgindo o quê? O supereu, o superego, que é essa parte que também é um processo do eu, só que na questão dos valores morais e éticos da cultura. Então, é uma questão interessante, né? Você pensa como você pensa porque você nasceu nesta cultura. Se você nascesse em uma outra cultura, você não pensaria como você pensa nessa cultura, porque isso é fruto, né? É subproduto, né, da construção social. Então, tudo aquilo que você entende, aquilo que você compreende, que você fala a sua linguagem, nós somos seres de linguagem, somos seres falantes, isso vai sendo transformado na nossa essência. Então, a forma como você define as coisas, como você julga as coisas, é a partir da construção intersubjetiva que vem ali do outro. E vindo isto, né, internalizado, introjetado em nós, vamos construindo então, né, a nossa consciência, a nossa personalidade. E isso então fica claro dentro da filosofia existencialista que a existência precede a essência. Agora, a grande virada nisto é nós entendermos, né, sobre a questão se a existência precede a essência. Se a essência é fruto da existência, nós estamos condenados à liberdade. Nós estamos condenados a sermos livres. E é nisto que nós vamos começar agora a falar. Então, o porquê condenado, né, segundo o que os meus alunos aqui trouxeram. Em primeiro lugar, ninguém escolhe nascer. Ou alguém escolheu nascer. Você escolheu nascer? Eu não escolhi nascer. Ninguém, absolutamente ninguém escolheu nascer. E ninguém escolheu também você em nascer. No sentido de que a ideia é que muitas vezes há uma pré-existência, há uma pré-fabricação, né, daquilo que a gente poderia colocar aqui na questão metafísica, né, como a questão da psique, a alma, o espírito, que é soprado, né, que é colocado em um corpo físico. E você então já foi escolhido para existir. Mas a realidade da filosofia existencialista não é assim, né? Ninguém escolhe nascer. Você nasceu, né? Eu nasci, nós estamos aqui. E não há para onde fugir, não há fuga desta realidade. A única fuga é o processo que acomete todos que passam a existir, que é a inexistência. É entrarmos no processo de dissolução, né? De desintegração, ou seja, morrer, que todos nós passaremos por isso. Por mais que angustiante seja, passaremos por esse processo. Ninguém está a escape. Tanto nós, seres humanos, como qualquer ser vivo que passou a existir. Bilhões de seres humanos já nasceram,
né, passaram a existir e entraram num estado de inexistência. Isso fica dentro daquilo que nós estamos trabalhando aqui na filosofia existencialista. Então, né, papai e mamãe deram uma pimbada, como já diz o filósofo Clóvis e Barro, né, filho, fala sobre justamente essa questão. Você aí nasceu, né, passou a existir, não foi uma escolha. Outra questão, mas todos precisam escolher como viver? Mas todos precisam escolher como viver. Preste bem atenção nisso. Mas todos precisam escolher como viver. Por que isso? Ninguém escolheu nascer, mas todos precisam escolher como viver. É nisto que entra o entendimento da existência preceder a essência. Você passou a existir, agora você precisa escolher como viver. E esse como viver vai ser todo esse processo intersubjetivo que vai sendo internalizado na construção da sua consciência. Ainda que todos nós temos a nossa subjetividade, ainda que todos nós somos diferentes, nós não somos iguais, né? Psicologicamente, né? Ah, Fisiologicamente, todos nós somos iguais porque somos a mesma espécie, né, do Homo sapiens. Mas naquilo que no Homo sapiens ou, né, no Homo neanderthalis, no caso neandertais, temos aí umas misturas, né? Ninguém é puro, né, a não ser alguns outros, mais ou menos dependendo da região, mas tem toda essa mistura aí, né? Então, só que nós, né, por mais que temos a nossa subjetividade, nossos gostos peculiares, né, nossas peculiaridades, mas isso é, é apenas uma pequena porcentagem da porcentagem maior que é a intersubjetividade que vem de fora, vem da cultura, que vai sendo internalizada. E a gente precisa escolher como viver. Nascemos numa sociedade, né? Nós basicamente estamos aí, né, numa necessidade de entender o mundo a qual nós vivemos, a sociedade em qual nós vivemos, para que haja uma boa convivência, entender as diferenças, entender as regras, as leis que regem uma sociedade. Para que você possa viver nela, você precisa escolher como viver, de acordo com o quê? De acordo com aquilo que está estabelecido pela cultura. Agora, outra questão. Até é, Até não escolher já é uma escolha. Olha só que interessante. Mas como assim, né? Até não escolher já é uma escolha. Não tem como escapar disso, né? Não tem como você não querer. E esse teu não querer já é uma escolha. E isso que traz os grandes conflitos. E isso que traz as grandes angústias, né, dos seres humanos. Por quê? Você nasceu, não escolheu nascer. Você está aqui, existindo, não há para onde correr. E estando aqui, então é necessário, né, você se posicionar diante do mundo a qual você vive. Então, mesmo que você não escolha, você já está fazendo uma escolha. Uma escolha de fazer ou não fazer. Vamos prosseguindo então. Aqui, o que que é a angústia, né? Tanto a filosofia existencialista, ela trata a questão aqui da angústia, né? A angústia ela surge quando percebemos que, em primeiro lugar, né, somos responsáveis pelas nossas decisões. Não existem respostas prontas. Toda escolha gera consequências. Isso aqui é interessante, né? Eu sei que é uma questão, né, que nós aqui dialogamos e transitamos, né? Não estou aqui para colocar a filosofia existencialista, né, como uma revelação absoluta do entendimento filosófico, porque nós temos aí discussões, né, no campo aí psicológico, neurológico. Basicamente, nós sabemos que toda e qualquer decisão, né, ela nem sempre plenamente está sendo decidida conscientemente. Há questões inconscientes, né, que muitas vezes levam nós a tomarmos decisões. E às vezes a gente até se questiona, né, por que, que eu tomei certa decisão se não era bem isso, né? Por quê? Porque às vezes existem os impulsos, né? Só que isso gera consequências.
né? Só que nós temos a parte aí da capacidade consciente, né, da gente filtrar, refletir, analisar. Só que infelizmente nem todos, né, alcançam uma capacidade de pensar a respeito sobre as decisões que fazem. E nós temos sim, de fato, um determinismo biológico, né, que nos condiciona a certas questões a viver. Não tem como fugir também dessa questão biológica, né? Então aqui não existem respostas prontas. É porque não existem respostas prontas. É necessário, né, nós como seres de pensamento simbólico, de capacidade consciente de si mesmo, de espelhamento reflexivo, né, ou seja, de ter a capacidade de se conhecer, de olhar para dentro, né, nas introspecções e também do mundo à nossa volta, pensar um pouco sobre a busca, né, por respostas e pela construção dessas respostas, porque não existem respostas prontas. Eu sei que há pessoas, né, que buscam respostas prontas e absolutas no mundo metafísico, no mundo da abstração, no mundo construído pelas religiões dos deuses, aonde tem respostas prontas, né? Inclusive a famosa teodiceia, né, que é aquela justificativa divina de justificar a existência, de justificar os acontecimentos. Mas mesmo assim, não existe uma resposta plena, ainda que a pessoa, por fé, aceite, né? Aceite que as coisas são assim porque os deuses assim quiseram. Mas não há, né? Por mais que existe esse conflito dentro do ser humano de, entre aspas, né, ouvir algo, mas há um conflito de acreditar 100%, isso seja pessoas religiosas e não religiosas, seja no campo da religião, da teologia, da filosofia, da ciência, nós não temos essas respostas todas prontas. Não temos, não existem respostas prontas. A grande questão é a terceirização da nossa existência. Quando nós terceirizamos a nossa existência a um mundo metafísico, a um mundo abstrato, é o grande problema, porque passamos a não tomar certas decisões conscientes, racionais e, né, apelamos aí para aquilo que é transcendente, para aquilo que é metafísico. Seguindo aqui a questão da responsabilidade, né, a questão da liberdade e responsabilidade, que fala que toda escolha influencia nossa vida. Somos responsáveis pelos nossos atos, liberdade e responsabilidade caminham juntas. Quando nós falamos, né, no campo da filosofia existencialista, a ideia, né, que a existência precede a essência e assim por diante, é como se não houvesse então a necessidade de responsabilidade. Muito engano isso. Na realidade, isso aumenta muito mais a nossa responsabilidade de entender que se não há uma essência que precede a existência, e se uma existência que precede a essência, então nós precisamos tomar as decisões, no mínimo, certas, né, para que a gente possa ter consequências positivas e não negativas. E se toda escolha influencia a nossa vida, é onde que a gente tem que pensar justamente na responsabilidade daquilo que nós estamos fazendo. Diferentemente do que muitas vezes se terceiriza a existência aos outros, né? À cultura, aos deuses e assim por diante. Então, certas decisões são tomadas com base em algo de transcendência, né? No mundo das ideias, no mundo dos deuses, mas será que isso é condizente com a realidade? Será que isso condiz com a realidade? Há se pensar sobre isso. E aqui, penúltimo então slide, há exemplos do cotidiano. Todas essas situações mostram como a liberdade está presente em nossa vida. Alguns deles, alguns deles escolheram uma profissão, decidir ajudar alguém, escolher entre mentir ou dizer a verdade. Então, esses são exemplos cotidianos, né, que nós vivenciamos no dia a dia, né? Escolher uma profissão. A sua profissão você escolheu mesmo? Ou alguém escolheu por ti?
Foi uma pessoa? Foi os deuses? Você buscou em quê? Porque a grande verdade é que muitas vezes as pessoas terceirizam as suas profissões, né? Muitas vezes na terceirização dos pais, na terceirização dos deuses, né? Como se diz no meio religioso, né? O que Deus quer para mim? Deus quer que eu trabalhe no quê? Então a pessoa às vezes fica lá tempos e tempos, né, orando as divindades, buscando ali uma orientação no que trabalhar, ou seja, ela coloca de lado a sua escolha consciente, as suas decisões, suas responsabilidades, e decidir isso, o que você quer para a sua vida. Realmente, isso parte da sua escolha consciente. O que você quer para você? Pense um pouco sobre isso. Não permita que outros ou os deuses determinem a sua profissão. Olhe para aquilo que você deseja, por aquilo que você gosta, aquilo que você almeja, aquilo que é os seus sonhos. Isso é escolher uma profissão. Isso é entender a existência precedendo a essência. É nisso ter a responsabilidade. Decidir ajudar alguém, né? Pessoas terceirizam a ajuda, né? Elas sempre estão necessitando de que elas precisam, né, de uma lei divina, precisam de uma orientação metafísica para ajudar alguém. Será que você não consegue ajudar alguém sem pensar por si mesmo? As suas decisões, a sua responsabilidade? Será que você precisa de um sinal dos céus, uma guia das estrelas, da astrologia, para dizer que quem você deve ou não deve ajudar? Quem é você? O que é a sociedade? O que é o outro para você? É uma questão a se pensar também. Escolher entre mentir ou dizer a verdade. Outra terceirização que existe muito. As pessoas às vezes não falam a verdade por causa das consequências do que os outros, né, vão pensar dela. Que os outros, basicamente no sentido de que ela tem que falar a verdade porque existe as divindades que exigem ela falar a verdade e não mentir. Mas e você? Você fala por você, pela sua consciência, ou você necessita de uma lei, de uma regra que diz que você deve dizer a verdade e não mentir? Outra questão a se pensar também. Tá vendo como quando nós pensamos um pouco mais sobre a questão da existência, da responsabilidade, as decisões, as consequências, isso nos coloca diante de nós mesmos. E eu sei que isso é muito mais conflitante, né? Ser você. A gente sempre está procurando amuletas, estamos procurando apoio, procurando alguma coisa ali para nos ancorar, para que a gente possa fazer as coisas. Nós temos dificuldade de caminhar com as próprias pernas, mas essa é a proposta filosofia existencialista. E para concluir, né, aqui a conclusão: viver é assumir as consequências das próprias decisões. Liberdade faz parte da condição humana. Cada escolha constrói nossa identidade e a responsabilidade gera angústia. Isso é fato, né? Então aqui a liberdade faz parte da condição humana, faz parte. Passamos a existir, estamos aqui condenados à liberdade. Estamos aqui condenados a decidir, a pensar, a agir, mas infelizmente ainda muitos de nós terceirizamos a nossa existência ao outro, aos deuses e assim por diante. Temos, né, uma preguiça cognitiva, né? Nós temos uma preguiça de fazer um exercício mental para pensar, né? Nós somos muito mal acostumados socialmente, né, com tudo aquilo pronto, entre aspas, né, que a sociedade, a cultura já nos coloca diante de nós. Esse roteiro, né, este livro guia, faça isso, faça aquilo e etc. Mas entrar na questão que você tem que fazer por você mesmo, na sua consciência, nas suas decisões, essa é uma responsabilidade que gera angústia, porque há muitas incertezas, inseguranças do que realmente faremos ou deixaremos de fazer. Será que são consequências boas ou ruins? E essa é uma questão a se pensar. Usar aqui um pouco a mente
usar a lógica, usar o raciocínio para pensar sobre isso. E aqui então meus alunos encerraram, né? Obrigado pela atenção, e eu também falo o mesmo, faço das palavras deles as minhas. Obrigado pela atenção. E uma frase aqui de Paul Sartre, então, né? Jean-Paul Sartre, que diz que a escolha é possível, certo, mas o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Aqui apenas um fragmento de um tema, de um assunto, né? Foram vários temas que foram trabalhados dentro da filosofia existencialista. Eu vou trazer os demais temas nas próximas videoaulas, nos próximos temas aí que serão colocados aí no canal do YouTube. Valeu, pessoal, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.